Bora! Ontem, mostrando minha suplementação quando eu quebro o jejum, muitos ficaram me perguntando o que é, mostra direito. Vou mostrar para vocês. Mostrei tantas vezes, mas sempre tem, são milhares de seguidores, então sempre haverão pessoas que não viram, né? Então, desculpas repetitivos, mas esse suplemento especial, o amino, ele é muito importante, extremamente importante para todo mundo que fez cirurgia, para todo mundo que é bariátrico, quase que obrigatório, para sarcopeneicos, idosos que estão perdendo sua massa muscular, e para atletas, para melhorar a performance e rendimento e ganho de massa, porque sem dúvida nenhuma o aminoácido essencial, como eu havia dito ontem, é a parte mais importante de uma cadeia inteira de proteínas. É aquela que você obtém na alimentação, você não é capaz de produzir. Tem os aminoácidos não essenciais, que são aqueles que produzimos, e os essenciais, porque eles são essenciais à vida consumir, porque não produzimos. E a maior abundância desses aminoácidos está na carne, sem dúvida nenhuma, né? Uma boa proteína como o whey protein também te atende tudo isso. Agora, para nós jovens, para nós esportistas e vocês jovens, qualquer proteína vai atender, mas no final das contas o que você vai fazer com o whey protein, seja ele qual for, é quebrar e degradá-lo até ele fornecer os aminoácidos essenciais presentes nele. Por isso que tomar o aminoácido pronto é infinitamente melhor, na minha opinião. Na verdade, eu tomo os dois. Eu preciso de uma carga proteica boa, eu tomo meus aminoácidos pela manhã. E por que eu tomo eles? Porque eles não me tiram fome como o whey protein. Se eu tomar o whey depois do treino, antes do almoço, estraga meu almoço. Mas se eu tomar meu amino, ele não estraga o meu almoço, porque ele é leve, ele não é um shake cremoso, leitoso, ele é como um suco. Então ele é rapidamente absorvido e não me gera aquela saciedade que o whey protein gera. Na minha rotina no pós-treino eu coloco um sachê de 20 gramas de aminoácido, coloco creatina, coloco glutamina, às vezes coloco MCT, e logo a seguir eu tomo minha sopa com caldo de osso, com azeites e sais, como eu fiz ontem, quando completei quase 24 horas, para depois partir para a alimentação sólida, uma comida de verdade, que também gira em torno de proteínas, boas gorduras, legumes e vegetais. E quem pode tomar aminoácido? Todo mundo, né? E todo mundo deveria, de alguma maneira, mas especialmente aqueles grupos citados, eles têm uma necessidade muito grande do aminoácido já pronto, para que não demande, por exemplo, num idoso de 70 anos com pouca saúde em catabolismo e sarcopenia, ele ter um fígado saudável, um organismo para poder quebrar e degradar essa proteína e servir os aminoácidos, diferente de já for obrigatório também, como é para o bariátrico, que tem essa dificuldade de digerir e quebrar essa proteína a nível estomacal ou intestinal, dependendo da cirurgia e da técnica. Deixa eu mostrar para vocês, vou pegar lá. Olha aqui, esse é o produto. Olha aqui os 8 aminoácidos essenciais: a leucina, valina, iso, a lisina, fenil, treonina, metionina e triptofano, e as cargas deles. E esse volume biomolecular está perfeito para absorção. Tem de 10 gramas e de 20. E ele é corado com cúrcuma natural e é prático para carregar. Eu acho ele excelente, faz parte da minha rotina. É outro produto que faz parte do meu shake, queridíssimo, é uma glutamina, é um aminoácido, não é um aminoácido essencial, ele é não essencial porque o nosso organismo produz, mas todos nós aí acima de uns 30 e poucos anos, já com desbiose, alterações gastrointestinais, já temos uma dificuldade e uma necessidade de reposição de glutamina. Essa em especial, ela vem com cúrcuma, então ela faz, além de ser imunológica, a glutamina, ela faz ser anti-inflamatória, carregada de vitamina C também. Olha que interessante, para cada scoop. Como eu uso 2, eu uso 1 grama de... mais uma oferta de cúrcuma no meu dia a dia de vitamina C. E essa cor, e ela tem cúrcuma como essa, então eles ficam bem no mesmo shake. Essa combinação, para mim, é excelente quando eu for quebrar o jejum, no pós-treino, quebrar o jejum. Falar de hipotireoidismo? Vamos lá, né? Nós temos tanto sucesso no Instituto, nossas equipes multidisciplinares envolvendo endócrinos e especialmente nutricionista, porque dependendo do hipotireoidismo, quem mais trata a tireoide no Instituto é o nutri do que o médico. Vou fazer você entender isso melhor. Vamos pensar que há 2 tipos, né? E vou simplificar essa conversa, evidentemente, para você ter um entendimento. Então eu vou
como sempre, não usar aquela linguagem técnica que médico adora se exibir e ninguém entende. Dois tipos de hipotireoidismo. Hipotireoidismo, uma tireoide de baixo funcionamento, funcionando com baixa produção de hormônio tireoidiano. Antes de mais nada, sabe você que está com 10, 15 quilos acima do peso e usa de desculpa o hipotireoidismo? Nunca foi responsável por isso. No máximo, um hipotireoidismo desregulado te engorda 3 quilos e é mais acúmulo de água do que gordura. Tá bom? Outro ponto importante, sabe você que tem hipotireoidismo, mas usa medicação e está controlada? Então agora você não tem mais hipotireoidismo. Não pode nem dizer que tem hipotireoidismo, porque se você está tomando medicação, você é eutireoide, você está com a tireoide controlada. E estando com a tireoide controlada, você não é mais hipotireoideia e tampouco tem complicações disso para justificar seu sobrepeso ou a sua engordada, dizendo que é sua tireoide, sendo que todo dia você toma hormônio tireoidiano e nos exames eles estão regulares e você não tem nenhum problema de frio, temperaturas ou de falta de hormônio tireoidiano e suas complicações a não ser o sobrepeso. Então, muitos de vocês, assim como o Ronaldo Fenômeno, adora colocar a culpa na tireoide, né? Apesar de tomar uísque, comer pizza e fazer um montão de... Imagina se a barriga do Ronaldo Fenômeno fosse de responsabilidade da tireoide. Então, é uma mentira, nunca foi verdade, assim como uma grande parte de vocês se esconde atrás de algo que não é verdadeiro. Tá bom? Depois dessa desnudada, né? Vamos pensar que tem dois tipos de hipotireoidismo. Um primário, que é aquele que começa na própria tireoide. Ela não é uma complicação de outra coisa que não seja a sua tireoide ter uma lentidão no decorrer da vida de produção de hormônio tireoidiano. Chamamos de hipotireoidismo primário. E é simples a sua reposição. Ajuste-se os níveis de T4 e T3 e você para de sentir os efeitos colaterais como pele ressecada, cabelo quebradiço, unha quebradiça, falta de energia, indisposição, acúmulo, retenção de água. E dependendo do nível, essa disfunção elétrica da tireoide compromete vários outros sistemas, até o neurológico, depressão. Até o perfil de colesterol. Tem muita gente com colesterol ruim tomando estatina, só precisava arrumar a tireoide. Então, a tireoide envolve o sistema inteiro, porque nós encontramos receptores tireoidianos em todo o organismo. Então, tudo que envolve a tireoide não é exclusivamente na tireoide, repercute no seu corpo todo. Mas o hipotireoidismo primário, ele tem a sua queda natural e tendenciosa da sua produção de hormônios, você faz a reposição. O que é de complicado e que faz todo mundo se complicar é o hipotireoidismo de Hashimoto. Então vamos entender, é um hipotireoidismo, é sua tireoide que ficou com uma baixa produção de hormônio por conta de uma inflamação na sua tireoide, uma tireoidite. Você teve uma tireoidite, um ataque tireotóxico de anticorpos produzidos pelo seu organismo por uma reação exagerada e errada do seu sistema imunológico, a gente vai conversar sobre isso, e esses hormônios, esses anticorpos vão atacando a sua tireoide, e lá no frigir dos ovos, depois de um tempo de tanta tireoidite sem ninguém controlar ou fazer nada por isso, a sua tireoide vai sofrer tanto dano tecidual que em algum momento ela também vai desenvolver uma baixa produção de hormônio tireoidiano, não vai mais atender à necessidade, à demanda corporal, e aí então você desenvolveu um hipotireoidismo consequente a uma tireoidite. Depois de tanta tireoidite, lesão do tecido tireoidiano, agora a sua tireoide não consegue mais produzir tantos hormônios tireoidianos. Em algum momento, algum médico vai complementar esse hormônio tireoidiano para que você esteja normal nos seus níveis desses hormônios, porque a sua tireoide sozinha agora, depois de tanto sofrer inflamação e ataque, não consegue mais. Nesse segundo caso, é secundário. A tireoide nunca foi o problema nela, ela é um alvo de ataque, ela não acontece primariamente nada na sua tireoide, mas o que acontece sistemicamente no seu organismo por conta dessa doença autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto, pode levar a uma consequência que é posteriormente um hipotireoidismo após a tireoidite de Hashimoto. Entendeu melhor agora esse nome Hashimoto ou hipotireoidismo de Hashimoto? Não é simples, não é a mesma coisa que a primária, só que tem outro nome. Não, sua tireoide não tem nada, ela funciona bem, mas de tanto ela sofrer ataque de outros locais, é que ela desenvolveu um hipotireoidismo. A medicina convencional, a endocrinologia em especial, a sociedade, gosta de acreditar que não há nada a fazer. Então, o que a maior parte dos seus médicos sempre fez? Nada. Ela olhou os anticorpos, viu
viu que você estava desenvolvendo hipotireoidismo ou perto disso e disse para você, não há nada a fazer. Quando a sua tireoide tiver baixa produção, nós começamos a atuar de forma médica e complementar o hormônio tireoidiano. É aí que eles falham brutalmente. Esse conceito está falho, porque há como atuar sobre isso e muitas vezes, quiçá, salvar a sua tireoide de um hipotireoidismo se revertermos a tireoidite a tempo. Tá entendendo? Então, se conseguirmos entender o mecanismo que faz a promoção dos anticorpos que atacam a tireoide, causa essa inflamação e que lá na frente pode gerar um hipotireoidismo, se for entendermos as causas que a medicina funcional, diferente da medicina convencional, que só aguarda o adoecimento para atuar, nós vamos buscar as causas. E entendendo as causas da tireoidite, podemos imediatamente, quando vemos sinais como exames de antiperoxidase, o TRAB e o anti-TPO alterados, nós conseguimos e queremos atuar sobre esses marcadores, diminuindo, resetando, zerando eles, para que o mais rapidamente possível aliviemos e removamos essa tireoidite para que possamos evitar um possível hipotireoidismo de Hashimoto e não ficar aguardando sua tireoide sofrer esse ataque de forma passiva, de braço cruzado, até que ela tenha uma falência e eu tenha que atuar com uma reposição hormonal. Já salvamos centenas de pacientes que apareceram lá sem hipotireoidismo, mas com tireoidite, revertendo a tireoidite, eles não tiveram hipotireoidismo e jamais terão. Então, a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune. E como é conhecido pela medicina convencional, toda doença autoimune não tem causa. Então, se não tem causa, não tem tratamento. Então, a gente só fica remediando. Esse é um conceito comum na gigante maioria da reumatologia e da endocrinologia. É lógico que já existem profissionais com conhecimento de medicina funcional e próprios endocrinologistas. Aqui no Instagram você encontra aí Janaína, Juliana, alguns nomes que já pensam fora da caixa, mas são 1, 2, 3 pessoas dessa área que pensam assim. A gigantesca maioria ainda pensa errado, não faz nada, só aguarda a tireoide falir para repor hormônio. E ainda fica assistindo, né, de forma expectante e passiva. Eu acho isso quase criminoso. Esse é o meu conceito a respeito. Bom, tendo entendimento que é uma doença autoimune, então adivinha onde começa tudo isso? Sempre, 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 na sua gigante maioria, no seu intestino. Então, reações que possam promover situações que possam promover uma reação exacerbada do seu sistema imunológico, um estresse violento, presença de radioatividade eletromagnética, presença de metais pesados no seu organismo, presença de parasitas e verminoses, né? Essas são uma gigantesca parte de razões externas dentro do corpo que promovem inflamações e reações imunológicas, até a síndrome de Ásia, que é aquela que algumas mulheres desenvolvem quando fazem muito implante de PMMA, de muitas próteses. Elas desenvolvem reações pela presença dos corpos estranhos, porque tudo isso que eu acabei de dizer são corpos estranhos presentes no seu organismo. A prótese, o PMMA, do preenchimento, as parasitas, a radioatividade eletromagnética, os metais pesados absorvidos pelas vacinas ou pela atmosfera. Então, quais são as nossas relações de contato com toxicidades ambientais? Pela pele, pela vacina, pelo o que você respira, o que você passa no couro cabeludo, mas basicamente o que mais fazemos e colocamos de fora para dentro do organismo é pela boca. Então o que mais acontece é entrar substâncias externas ao corpo pela pele, pelo creme, pela inalação, pelo shampoo, mas é a comida. E comida não seria problema se não fosse a sua grande maioria, todo mundo comendo produtos industrializados. Carregados de açúcares, carregados de glúten, que é uma proteína molecular grande que causa uma inflamação a nível de intestino, de caseína e tantas outras, podem, em muitos indivíduos com predisposição a desenvolver doença autoimune, porque isso não acontece com todo mundo. Aqueles que têm predisposição a doenças autoimunes, nesse ambiente, vão dar o start para alguma doença. Falando do glúten especificamente, todos os posts e tudo que eu falo aqui sobre as permeabilidades, podendo manifestar urticárias, alergias, coceiras, dores articulares, um montão de coisa. Mas a permeabilidade intestinal em alguns indivíduos vai gerar o desenvolvimento de uma doença autoimune. Então o intestino, dentro do intestino, daqueles 6 metros do intestino delgado, vamos fazer um parede. Sabe uma parede de tijolinho à vista? Uma parede, sabe aqueles tijolinhos? Os tijolinhos são os enterócitos, são as células do intestino.
E cada tijolinho é ligado a outro tijolinho por um cimentinho, que é chamado tight junctions. São as ligações fortes, tight junctions. Essas junções fortes fazem as aderências entre as células do intestino para que não haja passagem entre uma célula e outra. E só pela própria célula e mucovilosidade dela é que absorve os nutrientes para dentro do seu organismo. O restante do alimento continua pelo intestino e é eliminado como fezes, ok? Então você imagina uma parede de tijolinho à vista, enrolada, uma parte interna do seu tubo digestório, como se fosse toda essa parede de tijolinho. E os tijolinhos estão lá absorvendo os nutrientes. E absorve os nutrientes. O que não absorver vira o bolo fecal e é eliminado. Entretanto, naqueles com predisposição à doença autoimune, quando presente especialmente glúten e tantas outras, geram nesse intestino permeabilidade intestinal. Permeia para fora do intestino substância, porque o intestino saudável deveria ser impermeável. O que eu coloco na boca transita pelo meu esôfago e estômago, é absorvido o nutriente no meu intestino, é delgado, é absorvida a água no meu intestino grosso, o resto é eliminado como fezes. Entretanto, todos aqueles que têm predisposição a doenças autoimunes não apresentam essa hipermeabilidade intestinal. Pelo contrário, apresenta uma permeabilidade intestinal. E é nessa permeabilidade intestinal que acontece todos os dramas. No momento em que o seu intestino distende, estufa, várias distensões, o diâmetro dessa alça intestinal aumenta muito. Aquele intestino que estava lá redondinho, fininho, desinflamado, distende, infla, sua barriga infla quando você se alimenta mal ou se contamina com alguns produtos que para você é veneno. Nessa distensão, as tight junctions esgarçam e por ela atravessam substâncias para fora do intestino. Resto de comida, açúcares, corantes. E aí que você tem uma invasão enorme de corpos estranhos no seu organismo. Adivinha onde o sistema imunológico, a maior parte do seu tecido está? Ao redor do intestino, ao redor de onde estaria? Atrás da orelha, atrás do cotovelo? Onde é que está a porta de entrada com o ambiente externo? Nosso sistema respiratório e o nosso sistema digestório. O tecido imunológico na infância fica na sua maior parte ao redor do sistema respiratório, na vida adulta mais próximo do sistema digestório. Está fazendo sentido agora? Agora você imagina um intestino permeável, liberando um monte de corante, açúcar e restos de comida, e o seu sistema imunológico enlouquecido, provocado, exacerba a inflamação, provoca reações imunológicas descoordenadas, desordenadas, e promove anticorpos, em especial no Hashimoto, contra o glúten, que desenvolve rapidamente um anticorpo faz a leitura do glúten, faz a sequência de aminoácidos, um anticorpo às pressas é desenvolvido para atacar aquela substância estranha, e acredite, as proteínas do tecido tireoidiano têm um desenho molecular muito semelhante do glúten. E esses anticorpos, toda vez que você come, distende, inflama e aumenta esses anticorpos, adivinha quem ele ataca aleatoriamente, de forma enganosa? A sua própria tireoide. Então, a sua alimentação, o seu comportamento errado, suas distensões abdominais, seu mimimi, ou a sua ingenuidade, ou a sua ignorância, faz com que você, sem saber, esteja ativando a sua reação imunológica. Quando identificamos isso no começo, por isso que eu falo que o nutricionista trata, quando identificamos isso no começo, removemos os alimentos, identificamos tudo isso, normalizamos, limpamos essa alimentação, restauramos essa mucosa intestinal, fechamos essa permeabilidade e, dependendo da fase que fizermos isso, conseguimos evitar um hipotireoidismo que estava para se desenvolver se os anticorpos entrarem em remissão. Ou podemos agora, diferente do que muitos de vocês hoje começaram com 25, estão com 50, estão há anos em acompanhamento médico, simplesmente só esperando para ficar aumentando as suas doses de hormônio tireoidiano. Enquanto se formos na causa, mesmo você que já tem um hipotireoidismo de Hashimoto em evolução, conseguimos, entrando em remissão dos anticorpos, interromper esse processo, e aquela dose de hormônio tireoidiano que você está tomando não vai mais ficar aumentando e você vai entrar numa estabilidade do seu hipotireoidismo. Está compreendendo? E esse é o ponto. Esse é o maior drama, porque quando você não entende as causas e não trata as causas, mesmo dando hormônio tireoidiano toda vez que a tireoide vai diminuindo a sua produção, entrando em falência cada vez maior, você aumentando o hormônio sem tratar as causas, a permeabilidade intestinal que continua, mesmo você repondo o hormônio tireoidiano, você vai continuar desenvolvendo, piorando esse hipotireoidismo, mas pior do que isso é que você está permitindo a chance de desenvolver outras doenças autoimunes. Quantos de vocês que têm tireoidite Hashimoto já não tem artrite reumatoide, já não tem um
lúpus, já não tem uma esclerose, já não tem algum outro problema de doença autoimune associado. Por quê? Porque ninguém tratou a permeabilidade em ação aberta, vai começar a causar tantas reações imunológicas e inflamatórias no seu organismo, que a chance de você desenvolver outras doenças autoimunes é enorme, enquanto você não cessar a sua permeabilidade intestinal. Como cessar essa permeabilidade intestinal? Lá no Instituto nós temos vários protocolos que usamos só fitoterapia. Mas o que há de mais importante, quando eu sempre explico para o meu paciente, não adianta nada eu te dar todos esses produtos para desinflamar a sua tireoide, que nós desenvolvemos individualmente, manipulados para cada paciente, se você não tira o maior efeito causador, que é o alimento. Então, se você ainda quer fazer quer tratar a inflamação dessa mucosa intestinal, da permeabilidade, usando todos os protocolos, mas não remove o glúten, por exemplo, não vai adiantar nada. Então, o que há de mais importante é, primeiro, identificar, perceber qual é, aceitar e renunciar a esse alimento. Porque é só na renúncia dele é que podemos atuar para recompor a permeabilidade ou a hipermeabilidade intestinal. É assim que se trata, é assim que entra em remissão, é assim que você para de ficar correndo atrás do rabo. Quem tem hipotireoidismo de Hashimoto sabe o que eu estou dizendo. Tratar esse intestino com bom ômega, com boa glutamina é fundamental. Usar tinturas específicas para poder melhorar sua mucosa intestinal e dar uma remissão e uma distância grande da identificação desses. Por isso que a gente também usa biorressonância, biofeedback para identificar parasitas, verminoses, radioatividade eletromagnética, metais pesados presentes, muito mercúrio em muita gente, com muita presença de metais pesados, e a mudança alimentar e cessar essa permeabilidade intestinal para que se possa restaurar a integridade da sua anatomia, fisiologia e saúde intestinal e mucosa intestinal, fechando essa permeabilidade, transformando seu intestino novamente em algo hipermeável e aí então gozando de saúde. Tá bom, constelação? É isso. Valeu! E por isso somos felizes no Instituto, para o entendimento disso. Então nossa equipe médica são mais de 10 médicos, endócrino, nutrólogo, ortopedista, ginecologista, cardiologista e os nossos ultrassonografistas conosco, e os mais de 6, já estamos em quase, está para entrar o 7º nutricionista no Instituto. Então esse é o corpo clínico de nutricionistas e médicos que atua de forma multidisciplinar para poder, de forma holística, identificar e atuar promovendo sua saúde, atuando sobre as doenças, muito mais promovendo saúde do que especificamente tratando a doença como ator principal. O ator principal na sua vida é você, é a sua saúde o protagonista, a doença é um oportunista do seu vacilo, do seu descuido. Esteja atento, cuide de você, cuide da sua saúde. Valeu. Bora cumprir rotina? 30 minutos de musculação, 90 minutos de quadra, tênis, mantendo o jejum e logo, quebrando a suplementação, como eu sempre mostro, e comida de verdade na mesa, almoçando em família, alimentando a felicidade. Cara, 10 dias sem nada de treino. Ontem o treino de funcional foi muito duro, hoje o jogo mais ainda. Jogo não, nem daria jogo. Só drill e treino, até encaixar a mão, encaixar o tempo. Bom, adaptação, é isso mesmo. Sexta tô melhor, semana que vem melhor ainda. Persistência, constância e rotina. Galera, constelação. Doutor, me fala um pouco sobre vitamina D, como absorver. Como assim? Faz 10 anos que eu falo de vitamina D. Doutor, fala disso, doutor, fala daquilo. Eu preciso dizer para vocês que coisa simples como essa, vocês não podem me perguntar sem antes ler os destaques, assistir os vídeos de destaques, ir no último destaque onde tem hashtag que dá o índice, você aperta lá, hashtag DRBaracate vitamina D. Todos os meus posts de vitamina D vão aparecer. Ou ir para o meu canal do YouTube para poder assistir. Não pergunta coisa básica, por favor, gente. Vocês perguntam e pedem coisas sobre vitamina D sem olhar no meu Instagram, que deve ter mais de 50 posts de vitamina D. Ai, doutor, o que o senhor acha do magnésio? Dá uma navegada. Eu preciso dizer para você que se você tem preguiça de navegar e estudar, eu tenho preguiça de ficar falando a mesma coisa para você. Então vai ler, estudar, para depois me perguntar, tá bom? É bronca, é bronca sim, sua preguiçosa.
vai no post anterior, aqui no story anterior, tecla sobre intestino, vai te levar nos posts de intestino. Não faz sentido toda hora eu repetir o mesmo se o material didático básico já está à sua disposição. Então, você quer conhecimento? Você quer melhorar a sua saúde? Você quer evoluir e crescer? Então a primeira coisa é você desenvolver capacitações e competência para romper com a sua zona de conforto, mudar, ter um novo mindset e a começar por um esforço que seja de pesquisar, navegar, assistir, ler, estudar. Eu não sou Papai Noel para ficar colocando presentinho na sua mão o tempo todo. Meu presente é coletivo. Você vai lá e pega a sua parte. Acabei de saber que vai ter tambaqui em casa, peixe dos mananciais do Rio Amazonas. Você que mora em São Paulo tem que conhecer a Biopescados do Amazonas. Aqui nos Jardins, uma loja só de pescados, só de peixes, tambaqui, pirarucu, douro, todos os peixes do Rio Amazonas. Não é nada de... não é de... oh, meu Deus. Não são peixes de criadouros, são de ribeirinhas sustentáveis. É um privilégio comer esse tipo de peixe. Tá bom? Fica aí a dica, eu vou marcar aqui para você.